Meu amigo torcedor, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. É assim que eu começo este Fala Gigante de sexta-feira, pois as últimas horas evidenciam mais do que nunca que muitas polêmicas acontecerão entre Vasco da Gama, Ferge e arbitragem. Pois para esta partida desse próximo domingo ainda não temos um árbitro definido, no caso o clássico entre Vasco da Gama e Botafogo. E o que a Ferge vem fazendo desde o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo é o seguinte: convoca as diretorias dos dois clubes para que, junto às diretorias, possa definir qual será o árbitro de campo. Isso, já evidencia mais do que nunca a incompetência de uma federação que não consegue por si só definir a arbitragem. Ela chama as diretorias dos clubes para definir qual será o árbitro que irá apitar a partida, que se não costuma ver, nas competições que o Vasco da Gama sempre disputa pelo futebol brasileiro. Mas essa é a postura da Ferge. Porém, para este domingo, o Vasco não aceitou. O Vasco recebeu um convite para ir até a federação junto ao Botafogo para escolher a arbitragem, mas o Vasco não quis. O Vasco quer um árbitro FIFA. O Vasco pede que a arbitragem desse próximo domingo, na partida entre Vasco da Gama e Botafogo, seja um árbitro do quadro FIFA, para que de fato, erros como que estão sendo vistos desde as primeiras rodadas do Campeonato Carioca não possam se repetir nas próximas partidas do Vasco da Gama nesta competição. Porém, torcedor, a Ferge respondeu esse pedido do Vasco da Gama sobre árbitros FIFA agora há poucos minutos atrás, antes de eu iniciar esse vídeo, e uma resposta diretamente ao Vasco da Gama. Na resposta, só vou ler o primeiro trechinho, a gente vai falar sobre isso ainda aqui nesse vídeo. A Ferge diz assim, o pedido evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Ferge desenvolve ao longo dos anos. Ou seja, a Ferge, meus amigos torcedores, não irá colocar árbitro FIFA. Só que sabe qual é o grande problema? Se não tiver árbitro FIFA, de acordo com as informações que nós temos, o Vasco não irá entrar em campo. A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante. Olha, volto a repetir, vascaíno, muita água rolará embaixo desta ponte. Além disso, vamos falar, é claro, sobre o mercado. Tivemos aí informações nesta madrugada de sexta-feira sobre Gustavo Mosquito, um bom atacante que hoje pertence ao Corinthians, que está aí na mira da diretoria vascaína. Temos também muitas outras novidades a trazer aqui a vocês durante este conteúdo e, é claro, contamos aí com a presença de todos até o final para que você não perca nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar aqui rapidinho, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Eu Fala Gigante entre as 2 e as 4 horas da tarde. E o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, falando sobre boas notícias, que temos boas notícias a trazer, não é apenas se tratando de Ferge, de arbitragem, de polêmicas hoje dentro do futebol carioca que se faz um vídeo. Um vídeo também se faz de boas informações tratando de chegados. Pois hoje, Vasco da Gama trata como uma das grandes prioridades para o seu elenco, inclusive a pedido do próprio técnico Ramon Dias, reforços para o setor ofensivo. O Vasco precisa reforçar o seu ataque. Isso se torna nítido a cada partida que passa do Vasco. O Vasco, defensivamente, é uma das melhores equipes, na minha opinião, do futebol brasileiro. Ramon Dias conseguiu, encaixar um sistema defensivo muito sólido. O Vasco hoje não sofre defensivamente. A gente viu o Vasco da Gama contra o Flamengo e não sofreu defensivamente. O único momento de perigo ali do Flamengo naquele clássico dos milhões foi a penalidade máxima que o Gabriel Barbosa perdeu, uma baita defesa do Léo Jardim. Fora isso, o Flamengo não levou o perigo ao gol do Vasco. E também nesta última quarta-feira no clássico entre Vasco da Gama e Fluminense no Maracanã, muito menos. O Vasco não sofreu com uma das melhores equipes hoje do futebol brasileiro, que é o Fluminense. A gente pega um recorte aqui dos ataques de Fluminense e Flamengo, meu amigo. A grande maioria das equipes do Brasil irão sofrer para esses setores ofensivos e o Vasco não sofreu. A gente pega um recorte do Flamengo, tem Pedro,
tem Gabriel Barbosa, tem Arrascaeta, tem De La Cruz, que não falta jogador de qualidade na equipe deles. No Fluminense tem Douglas Costa, tem o Cano, tem o John Kennedy, que acabou não jogando, mas é um bom jogador. Tem o Arias. Então tem muito jogador de qualidade que vai causar problemas nesse futebol brasileiro, mas o Vasco não sofreu. E a gente pega aqui, né, nos 2 clássicos o Vasco não sofreu gols. A defesa do Vasco é uma defesa de fato muito sólida. São poucos gols sofridos com a equipe titular no Campeonato Carioca. Então o Ramon conseguiu encaixar o seu sistema defensivo. Mas qual é o grande problema do Vasco? Não é a defesa, é o ataque. A gente viu que no clássico defensivamente o Vasco foi muito bem, mas ofensivamente o Vasco tinha dificuldades para criar. E quando conseguia criar, o Vasco não conseguia ser efetivo, né, nas bolas. O Vasco, quando tinha aí chances de criação, o Vasco da Gama não conseguia fazer o gol, porque falta atacante, falta reforçar esse sistema ofensivo. E o Vasco nesse momento está aí no mercado, à procura de atacantes para o seu ataque. Quais são as prioridades a pedido do técnico Ramon Dias? Um ponta, esquerda, rápido, habilidoso, que consiga fazer a diferença no terço final, e um atacante, um camisa 9, para disputar posição com o Pablo Verratti. O Vasco vinha tentando a contratação do Breno Lopes e do Pedro Henrique. Breno Lopes já tem a sua situação praticamente encaminhada com relação à permanência no Palmeiras, e o Pedro Henrique também tem praticamente sua situação muito bem encaminhada sobre uma transferência para o Corinthians. O Internacional, inclusive, nestas últimas horas, anunciou o Wesley, que pertencia ao Cruzeiro, o nome que o Vasco também tentou trazer durante esse primeiro semestre de 2024 e acabou tendo por seu destino o Clube Gaúcho. E o Pedro Henrique, que vestia a camisa do Clube Gaúcho, vai para o Corinthians Clube Paulista. Então, o Vasco da Gama tem que ir ao mercado em busca de outras oportunidades. E na noite de ontem, através aí da apuração da página Infos Magnata das redes sociais, trouxe a notícia que o Gustavo Mosquito, atleta do Corinthians, um jogador jovem aí, né, de apenas 26 anos de idade, nesse momento está na mira do Vasco da Gama. De acordo com informações, não apenas do Vasco, como também na mira de outros 4 clubes. Vasco, Fluminense, Fortaleza, Santos e Vitória são os 5 clubes aí que nesse momento se interessam pela contratação de Gustavo Mosquito. O interesse que já foi feito sondagens, né? Não apenas aí no interesse, mas também como foi buscado informações por esses 5 clubes junto ao Corinthians pelo atleta Gustavo Mosquito. E em breve esses 5 clubes podem estar aí disputando a contratação desse atleta. Um jogador que eu, sinceramente, vascaíno, gosto muito. Eu acompanho sim alguns jogos do Corinthians. Durante o Campeonato Brasileiro são jogos que eu gosto de acompanhar, jogos do Corinthians, jogos do São Paulo, jogos do Internacional. Tem alguns clubes que eu gosto de acompanhar as partidas e o Corinthians é um desses clubes. Não torço, é claro, gosto de acompanhar, pois sou um amante do futebol. O Gustavo Mosquito é um atleta que sempre me chama a atenção. Não é um jogador titular absoluto do Corinthians, uma situação muito semelhante à do Adson. A do Adson não era um titular absoluto, mas era um jogador que sempre entrava no segundo tempo das partidas do Corinthians, principalmente no ano passado, onde eu acompanhei até o Adson com mais frequência e colocava um fogo absurdo nos jogos. É aquele 12º jogador. A situação do Gustavo Mosquito é exatamente essa. Tanto que no ano passado ele nem teve muitas oportunidades com a camisa do Clube Paulista. Foram apenas 14 partidas com a camisa do Corinthians e um gol marcado. Seu melhor ano ali com a camisa do Clube Paulista foi o ano de 2021. E 2022 também foi um ano muito bom. Nesses 2 anos, né, 21 e 22, foram exatamente 103 partidas, 11 gols marcados e 8 assistências dadas. Além do Corinthians, ele tem passagem também por Paraná, Oeste de São Paulo, Vila Nova de Goiás, um atleta que é cria das categorias de base do Coritiba. Hoje, Gustavo Mosquito tem contrato com o Corinthians até o final de 2026, um contrato longo. Mas, como a gente acabou de trazer, lembra? Pedro Henrique, que pertence ao Internacional, está chegando ao Corinthians. O Gustavo Mosquito é um ponta, um atleta que consegue atuar com certa tranquilidade nas duas extremidades, tanto pelo lado esquerdo quanto também pelo lado direito. Então o Corinthians, sim, tem nesse momento o interesse de liberar o Gustavo Mosquito para procurar um outro clube. Não está nos planos do Clube Paulista para o restante desta temporada. Exatamente sabendo dessa possibilidade, Vasco, Fluminense, Fortaleza, Vitória e Santos se interessam pela contratação do jogador. Um bom atleta, um jogador sim que eu gosto muito e, acima de tudo, é claro, né? A gente não pode se basear nisso, porque senão daqui a pouco o Vasco da Gama só vai contratar atletas do Corinthians, ou que passaram pelas categorias de base do Corinthians. Mas, meu amigo torcedor, é muito importante
você contratar atletas que já se conheçam. E o Vasco da Gama, nesse momento, tem dentro do seu elenco Piton, João Vitor e Adson. São 3 jogadores que fizeram as categorias de base juntas. No Corinthians, Gustavo Mosquito é mais um atleta que faz parte, né, dessa safra do Corinthians de jogadores durante um período. Gustavo Mosquito já tem certo entrosamento, principalmente com o Lucas Piton, que atuavam junto nas extremidades. Então, Gustavo, chegando ao Vasco da Gama, já pode ter esse entrosamento aí importante para que os dois consigam desenvolver um bom futebol pelo lado esquerdo do sistema ofensivo, que é um lado tão carente hoje, né, no Vasco da Gama. Então, é ficar de olho, é ficar ligado, jogador que interessa o Vasco da Gama, e eu, sinceramente, gostaria muito de ter o Gustavo aí chegando ao Vasco da Gama. Vamos ficar de olho ligado aí nas cenas dos próximos capítulos. Prosseguindo aqui com o vídeo, vamos falar sobre o assunto polêmico, né, desta sexta-feira, que envolve, infelizmente, e eu falo com essa palavra até com pesar, infelizmente envolve Ferdi, pois o Vasco da Gama recebeu um convite nestas últimas horas. Nesta manhã de sexta-feira, a diretoria do Vasco da Gama e também a diretoria do Botafogo, elas foram convidadas pela FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para uma reunião. Nesta reunião, assim como aconteceu, né, antes dos clássicos entre Vasco da Gama e Fluminense, entre Vasco da Gama e Flamengo, as diretorias se sentariam junto, né, ao presidente da FERJ para escolher a arbitragem do clássico que acontecerá nesse próximo domingo no estádio Newton Santos. Porém, qual é a situação? O Vasco foi convidado, mas não vai enviar representantes. O Vasco não enviará representante à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, pois após o que aconteceu nesse último clássico, o Vasco entendeu que, independente da arbitragem que estiver, não há capacidade dos árbitros hoje que apitam no futebol carioca de apitar um clássico. Não há isso. E pode-se colocar qualquer árbitro do quadro de árbitros do Rio de Janeiro que não terá competência para apitar um jogo grande. E essa é a grande realidade. E a FERJ tem que entender de uma vez por todas que o trabalho hoje da federação no futebol carioca é horroroso, é ruim, é um trabalho muito longe de ser um trabalho profissional. A gente não fala isso com descaso nenhum. É a realidade, é o que está exposto e é o que ano após ano a FERJ passa para o torcedor vascaíno, tricolor, flamenguista, botafoguense, o torcedor do América, o torcedor do Bangu, que hoje o trabalho da FERJ é um trabalho ruim. Então, devido a tudo que vem acontecendo com o Vasco da Gama neste Campeonato Carioca, o Vasco não vai mais enviar representante à federação para escolher a arbitragem, até porque realmente não tem sentido. E não vai parar por aí, pois além do Vasco da Gama não enviar representante, o Vasco enviou um ofício à FERJ nesta manhã de sexta-feira, solicitando uma arbitragem FIFA. O Vasco quer uma arbitragem FIFA que não seja do quadro de árbitros do Rio de Janeiro, pois Wagner Nascimento de Magalhães captou, Vasco da Gama e Flamengo é um árbitro do quadro FIFA, mas o Vasco não quer o Wagner, até porque, né, é importante lembrar, o Vasco e o Flamengo, o Vasco acabou sendo prejudicado também pela arbitragem, então o Vasco quer um árbitro de fora do Rio de Janeiro para apitar o Vasco da Gama e Botafogo neste próximo domingo. Aí vem outra situação. Caso não haja tempo hábil, né? Pois estamos na sexta-feira, o clássico é no próximo domingo. A FERJ poderia sim, né, dizer que não há tempo hábil para trazer um árbitro do quadro FIFA para apitar o Vasco da Gama e Botafogo nesse próximo domingo. Porém, caso não haja tempo hábil para isso, o Vasco também deixou muito bem claro no ofício enviado à FERJ que o Vasco da Gama, junto ao Botafogo, iria solicitar um reagendamento da partida. Ou seja, o Vasco gostaria que, caso a FERJ, gostaria não, o Vasco vai, né? Caso a FERJ não coloque um árbitro FIFA neste clássico do próximo domingo, vai solicitar um reagendamento junto ao Botafogo, visando de acordo com o comunicado do Vasco da Gama, visando uma melhoria da qualidade do espetáculo e a garantia de uma arbitragem justa. E o Vasco finaliza, né, o comunicado dizendo assim, ó: o clube reafirma o seu compromisso de trabalhar em parceria com a FERJ para buscar meios de melhorar a qualidade da arbitragem de forma sustentável e perene para as próximas competições. E qual é a grande situação disso? O Botafogo, quarta-feira, vai enfrentar o Aurora da Bolívia numa altitude na Bolívia. Então, caso o Vasco solicite o reagendamento do jogo, o Botafogo chegaria junto. Até porque nesse clássico desse próximo domingo, a possibilidade do Botafogo colocar o time reserva é gigante, pois o Botafogo já perdeu peças importantes neste Campeonato Carioca. O Jefinho, o Luiz Henrique, duas baitas contratações feitas pelo Botafogo para essa temporada de 2024, acabaram sofrendo lesões durante esse início de campeonato estadual. Então o Botafogo entende que, como é importante o jogo de quarta-feira, deve ir com o time reserva até para não perder mais peças para o jogo da pré-Libertadores. Ou seja, caso o Vasco solicite, né, esse reagendamento,
a possibilidade do Botafogo juntar-se ao Vasco para solicitar também uma mudança de data seria gigantesca. Ou seja, o Vasco tem tudo nas mãos nesse momento, mas junto à Ferj, o Vasco tem tudo nas suas mãos, melhor dizendo, nesse momento, para conseguir reagendar a data. Porém, a Ferj respondeu o Vasco agora há pouco. E através das redes sociais, a Ferj disse assim, ó, abre aspas, o pedido evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos, desde a formação, assim como dos profissionais que compõem o quadro. Afirmar como justo a arbitragem de fora para seus jogos é completamente sem propósito. E mais uma vez, a Ferj reforça que as portas estão abertas ao Vasco e todos afiliados para qualquer debate. Ou seja, em nota, a Ferj diminui o posicionamento do Vasco da Gama. Em nota, a Ferj ela simplesmente diz que há competência no quadro de árbitros da federação, que não há, é uma mentira. O quadro de árbitros hoje da Federação de Futebol do Rio de Janeiro é incompetente. A Ferj ainda diz, durante a nota, né, que o pedido do Vasco da Gama de uma arbitragem fora do Rio de Janeiro é sem propósito, o que não é sem propósito. A gente está vendo o que vem acontecendo nessas últimas partidas, onde o Vasco é muito prejudicado, e o Vasco quer mudanças, o Vasco quer um novo. Não adianta ficar insistindo nos árbitros, né, do estado do Rio de Janeiro, porque são ruins. Então há sim um propósito em pedir um árbitro completamente imparcial de fora do Rio de Janeiro, e a Ferj ainda finaliza na nota dizendo que as portas da federação estão abertas para que o Vasco da Gama, junto ao Botafogo, discute, né, no caso, quem será o próximo árbitro desse clássico do próximo domingo, do quadro de árbitros do Rio de Janeiro, e para debater essa situação. Ou seja, a Ferj, desmoraliza completamente o Vasco da Gama na nota colocada nesta parte da tarde de hoje, e confirma que não vai ter árbitro de quadro FIFA de fora do Rio de Janeiro nenhum, e o Vasco terá que, junto ao Botafogo, definir quem será a arbitragem do Rio de Janeiro. Vascaíno, o que temos a falar sobre isso? Em breve, com toda certeza, o Vasco da Gama vai responder essa nota da Ferj. Muito provavelmente, quando a gente já tiver com esse vídeo postado, o Vasco vai subir uma nota através do seu site oficial e das redes sociais. Muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. O jogo de domingo corre sim o risco de não haver partida, pois o Vasco, do jeito que está tão revoltado com as situações que vem acontecendo, deve ir para uma postura mais dura quanto a isso. O trabalho da arbitragem hoje da Ferj é horroroso. E o pior de tudo é ver essa nota vergonhosa que eles acabam de colocar nas redes. Eu não tenho, nesse momento, lado. Eu quero tirar um pouquinho o lado do torcedor. Sinceramente, eu acho que Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, todos os clubes juntos deveriam se unir por uma melhora nesse Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca hoje está em decadência. O Campeonato Carioca hoje está falindo ano após ano. E se não houver, nesse momento, agora, esse primeiro semestre de 2024, uma postura conjunta de todos os grandes do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca não vai durar 10 anos a mais. Se hoje já está assim, quem dirá daqui a alguns anos. Então é uma postura necessária de todos os grandes lutarem juntos por uma melhora. Porque a Ferj hoje é uma bagunça. Falar que há um trabalho maravilhoso, como foi emitido nesta nota na parte da tarde de hoje, por parte do quadro de árbitros da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, é realmente uma maluquice. É brincar com a cara dos torcedores que nesse momento acompanham o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo. A arbitragem é horrorosa de um modo geral. De um modo geral. O Vasco hoje é mais prejudicado, mas não é apenas o Vasco que vem sendo prejudicado neste Campeonato Carioca. Uma vergonha, uma loucura o que foi falado pela Ferj agora. Mas enfim, é contra tudo e contra todos, né? Queiram ou não queiram, é contra tudo e contra todos. A gente vascaíno fica por aqui, esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Retornaremos na parte da noite com Boa Noite Gigante e contaremos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.